Olá, eu sou o professor Adriano Drummond. Vim conversar com vocês um pouquinho sobre o quadril. Especificamente, vamos conversar sobre o que é uma insuficiência passiva e o que é uma insuficiência ativa nessa articulação. Relembrando um pouquinho das estruturas anatômicas dessa articulação, nós temos o quadril, que é formado por 3 ossos. Então, tem o pubis, tem o isquio e tem o ilho em sua grande porção superior, e que esses 3 ossos se fundem no acetábulo, né? O acetábulo, então, que é essa cavidade que contribui para o encaixe da cabeça do fêmur de uma forma mais profunda, inclusive, do que, por exemplo, no ombro, né? E o acetábulo ainda tem uma porção fibrosa, cartilaginosa, que auxilia não só a aumentar um pouco a área de superfície, o encaixe, mas auxilia também a manter a pressão do líquido sinovial nessa articulação. Bom, qual a função do quadril? Por que o quadril é tão importante para nós? O quadril, ele tem algumas funções. Ele recebe peso de uma parte superior da cabeça, do tronco, dos membros superiores. Ele recebe carga ascendente à medida que você gera um impacto caminhando, correndo, pulando. Então é uma zona de transição de forças, não é? E ele tem uma íntima correlação com a coluna lombar por meio da pelve. Então você tem o quadril de um lado, você tem o quadril do outro e o sacro atrás, formando a pelve, formando o que popularmente se conhece como a bacia. Então, o quadril tem íntima relação com a coluna lombar, com as estruturas mais inferiores, com o joelho, por exemplo, que é o seu vizinho inferior. Portanto, alterações do joelho precisam de uma avaliação minuciosa do quadril, por exemplo, e avaliações da coluna, avaliações não só da coluna lombar, avaliação da articulação lombosacra, avaliação das articulações sacroiliacas do lado direito, do lado esquerdo e, se preciso for, inclusive, das partes mais superiores, por causa de uma musculatura que vai da parte lombar lá para cima, como o grande dorsal, por exemplo, mas que tem conexão com a parte mais inferior, com o ilho, com o sacro, por exemplo. Então, essas inter-relações são importantes na hora de você avaliar o seu paciente. Mas o quadril. Então, o quadril ele tem uma importante função também de distribuição de forças, né? Como nós já falamos, mas de equilibrar essas forças na hora, por exemplo, na hora da marcha. Então, quando você está caminhando, que você faz um apoio unipodal, a musculatura abdutora, a musculatura lateral desse quadril, vai fazer aproximadamente até 85% desse esforço para manter o alinhamento pélvico, para manter o conjunto de uma forma harmoniosa, para que a sua marcha, a sua caminhada seja também harmoniosa, com um gasto de energia específico, mais moderado, para que o seu organismo não gere estresse excessivo em demasia para outras regiões desnecessariamente, enfim. Então, a musculatura abdutora ela é mais explorada. E já falando em musculatura, é importante você entender o que é, então, uma insuficiência passiva e o que é a insuficiência ativa. Nós temos no quadril músculos biarticulares, como por exemplo os isquiotibiais, como por exemplo quadríceps por meio do reto femoral, o sartório, não é, que ultrapassa o quadril, vai até o joelho. Esses músculos então desempenham uma ação no quadril e desempenham uma ação no joelho. Eles auxiliam tanto numa articulação quanto na outra articulação. Se, por exemplo, você faz um movimento de flexão do quadril, vamos posicionar aqui.
Quando você faz flexão do quadril, a parte posterior, a musculatura posterior vai sofrer um estiramento. Ela vai sendo estirada, suas fibras vão sendo estiradas, certo? Esse movimento pode ser feito de uma forma ativa ou pode ser de uma forma passiva. Alguém chega lá e faz a flexão de quadril. Durante o movimento de flexão do quadril, essa porção posterior, que é antagonista ao movimento, vai sendo estirada passivamente. Portanto, ela gera uma insuficiência passiva se o joelho estiver estendido. Então, quando você faz a flexão do quadril com o joelho estendido, esticado, popularmente falando, a musculatura se estende mais por ser biarticular e ela vai gerando limitação para o movimento e restrição para esse movimento. Associadamente, se você faz esse movimento, então você conduz o movimento sozinho de flexão do quadril, você acaba ativando, dentre outros músculos, o músculo reto femoral, que é uma porção do quadríceps, né? Esse reto femoral, ele vai ajudar a ativar o movimento de flexão, mas ele em sua porção aqui, então, anterior, ele vai sofrer um encurtamento. E à medida que ele vai se encurtando, ele vai perdendo capacidade de fazer mais movimento. Então, assim, o músculo encurtado, ele perde capacidade de potência, de fazer mais movimento. Então, por ele, você tem uma insuficiência ativa. Quem está ativando, sendo ativado, quem está gerando movimento, está sofrendo encurtamento, então ele vai ser responsável por uma insuficiência ativa. E quem é o antagonista que está sendo alongado vai vai gerar uma insuficiência passiva e vai limitar o movimento. Portanto, você tem um conjunto de fatores que limitam os movimentos. Relembrando, movimento de quadril, seja para flexão, seja para extensão, eles sofrem influência de músculos biarticulares. Então, dependem da posição do joelho. Se o joelho estiver estendido com a flexão de quadril, a limitação é maior. Se o joelho estiver flexionado com a flexão do quadril, então a amplitude de quadril para flexão vai ser maior. Em princípio, se a pessoa não tiver lesão, histórico e etc. Doença articular, tá? Mesma coisa para a extensão. Se o indivíduo faz a extensão com o joelho estendido, a amplitude é maior. Se ele flexiona o joelho durante a extensão, isso gera um estiramento, uma tensão. Vamos posicionar de novo. Isso gera uma tensão de quem está na frente. No caso, quem é biarticular aqui vai ser o reto femoral também. Ele vai ser alongado e aí ele vai gerar uma insuficiência passiva. E aí quem passa a gerar uma insuficiência ativa são os isquiotibiais, que participam tanto da extensão do quadril quanto da flexão do joelho. Como o joelho está infletido, então você deu aquele padrão de encurtamento muscular e gerou uma insuficiência ativa. Isso ocorre também em outras articulações. Aqui nós estamos exemplificando com o quadril, mas os músculos que são biarticulares normalmente adotam esse padrão durante os movimentos humanos. É isso, ficam essas dicas, são conceitos teóricos, mas que se aplicam à nossa prática clínica e que são fundamentais para a sua compreensão do movimento humano. Desejo sucesso, fico à disposição também pelo Instagram, @fisiodrumon. Até lá!